de aceitar como solidamente fixado aquilo que já se sabe. Portanto, e por que o saber se fixa? Pela confiança que você tem na autoridade da fonte, na autoridade que ele diz, por aquilo que se transmite de uma certa maneira, quer dizer, por aquilo que vem no interior de uma totalidade, no interior de um meio, que é aquilo como vital para você. Por quê? Por que ele é vital? Porque ele é fonte de razoabilidade, ele é fonte de afeto. Se é fonte de razoabilidade e afeto, é fonte de convencimento. É a palavra do pai, a palavra da mãe. Então, Wittgenstein diz, é assim que eu creio em fatos geográficos, em fatos químicos, em fatos históricos, em fatos matemáticos. Eu não preciso de ir a furar a minha cabeça para saber porque aqui 2 e 2 são 4. No momento que o meu professor de matemática me disse, eu já acreditei. E ele demonstra depois que é. Eu também não preciso de ir furar a cabeça para saber um fato químico. Meu professor me disse com a fonte de razoabilidade e afeto, como meu pai ou minha mãe poderia ter me dito. Então, aprender, pode ser ciência, seja o que for, aprender se apoia naturalmente em crer. Aprender se apoia em acreditar. Ora, dizer que sabe alguma coisa, portanto, equivale a ter a coisa como certa. Mas a certeza está em quem crê. Logo, a certeza está numa dimensão indefinida, numa dimensão obscura, e não está no fundamento racionalista, no fundamento transparente da crença. A certeza está aí nessa obscuridade. Portanto, desse modo, uma violência histórica, como a segregação racial, pode acabar por reiteração de fontes. Eu acredito que as fontes, os meios de comunicação, seja quem for, os intelectuais, podem, a luta política pode acabar com a segregação racial. Mas ela pode acabar deixando intacto aquele meio vital. Uma espécie de maneira, ou uma espécie de jeito social, onde prospera um certo tipo de sensibilidade que alimenta as crenças sobre a inferioridade humana do outro. Ou seja, pode ser o negro, esse outro, ou pode ser qualquer outra configuração da diversidade humana, qualquer outra, dentro do meio vital. Eu escutar uma, sempre gosto da história, lembro que tem um intelectual brasileiro muito conhecido, que morreu um jantar na casa dele, aqui no Rio de Janeiro, uma senhora de São Paulo, que começa com um discurso um pouco discriminatório, e ele diz, olha, talvez não seria bom esse seu papo, porque aqui na casa, nós viemos do Nordeste, ninguém é branco aqui. Eu disse, não está enganado, não estou falando de negro, não. Eu adoro negro. Agora não gosto de japonês. Era paulista. Essa história foi na casa do Odilo Costa Filho. Eu tenho que contar que eu conheço essa história. Não, eu não tenho preconceito, não poder. Eu não gosto de japonês. Japonês não... Ela não via o preconceito, porque era japonesa. A cabeça dele japonesa, o preconceito era só com negro. Na verdade, qualquer outro grande outro da diversidade humana, você pode assestar contra ele esse sistema onde, digamos, a depreciação existe. Então, quando surgem contradições ou fatos que contestam essas crenças, o meio vital começa a encenar, digamos, atos falhos que vão reescrever ou vão reencenar o fato histórico. Então, eu vou encontrar um exemplo recente da força consciente ou subconsciente desse meio vital, agora, de 20 dias atrás, num comercial de comemoração dos 150 anos da Caixa Econômica, foi em setembro agora, em que eles põem a Caixa Econômica, Machado de Assis, que tinha poupança na Caixa, isso é fato histórico, visita a Caixa. Então, o escritor brasileiro, Machado de Assis, realmente um grande prestígio, ele comparece à agência da casa, mas personificado por um ator branco. Ora, Machado era neto de escravo. Machado era, se negro ao lado, mas Machado era um escuro.
eu gosto da expressão escuro, que tira esse coisa de negro. Portanto, era ou um mulato, como outros preferem, ou enfim, todo mundo conhece essa história de Machado, o Zé Veríssimo, um grande crítico, mas como estão chamando este homem de mulato? Esse homem é um grego, essa coisa não tem nada a ver. Mas aí houve até problemas com esse comercial da Caixa. Chegaram a ligar para... Eu tenho que contar isso aqui publicamente, porque não falaram comigo, ligaram para a Biblioteca Nacional, o presidente da Biblioteca Nacional, falaram com uma pessoa que foi meu auxiliar, querendo meu telefone, que achavam que eu podia personificar Machado no anúncio. E eu até fiquei contente, eu disse, se me pediram, eu pedi uns 20 paus. Mas não ligaram, resolveram de outra maneira. Não sei quem é que fez, mas resolveram de outra maneira. Mudaram o personagem? Mudaram. Olha, você pode alegar, como eu falei, ato falho. Você pode alegar uma simples ignorância da Caixa, de quem fez. Mas é analiticamente pertinente você localizar uma correspondência entre a atmosfera emocional, quer dizer, o ethos de desvalorização sistemática do negro, que não é apenas oral. Quer dizer, basta você ler o artigo 2, leia o artigo 2 de um decreto federal de 1945 sobre imigração. Um decreto de 1945 sobre imigração, leia o artigo 2. Eu vou ler o artigo 2. Diz assim: atender-se-á, na admissão de imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população, aí eu grifei, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. Ora, isso é um decreto de 45, um decreto varguista que tinha levantado a questão da raça. Né? Ou seja, eu repito, as características mais convenientes da sua ascendência europeia. Quer dizer o seguinte, não deixa de ser preto, em termos daqui. Essas características mais convenientes persistem no meio vital nacional. Persistem em meio àquele jeito dito híbrido ou dito mestiço do elemento nacional e irrompe ali em encenações sintomáticas, como o comercial da Caixa, ou em momentos gravíssimos, como a seleção para o mercado de trabalho. Aí os momentos são graves, são mais graves. Ora, no trabalho sobre a identidade nacional, eu tentei vincular esse jeito brasileiro, eu tomando a palavra jeito, maneira de ser, dou um estatuto antropológico teórico dessas categorias, que são pouco visualizados em termos econômicos. Importa muito da maneira como somos, o jeito como somos, como estamos. Né? Maneira é uma palavra muito popular, mas pode ter uma conotação bastante erudita. Né? Em latim, o verbo estar, permanecer, ficar, é manere. Tá? Maneira, na verdade, é o modo, o jeito como permanecemos ou moramos, habitamos o espaço. E morar, muitas vezes, é ser. Então, esse jeito brasileiro na identidade nacional, como é que vincula a reinterpretação histórica de uma forma social que se cristalizou na Península Ibérica e foi transplantada aqui pelo Estado português. Quer dizer, foi reinterpretado no território brasileiro a estrutura, eu diria, luso-patrimonialista originária portuguesa, e não necessariamente de modo lógico ou científico, e sim do modo como os homens preferencialmente ordenam a sua experiência de vida. Isso é, essa reinterpretação do patrimonialismo português aqui se fez pelas narrativas sobre o homem brasileiro, sobre o homem português atualizado em mitos, em lendas, em relatos históricos, em obras literárias. Vejam só, eu apresentei essa tese num livro meu chamado Claros e Escuros, para mostrar uma coisa que é um pouco um enigma na história do Brasil. Quer dizer, essa questão do jeito, isso que o Sérgio Buarque chamou de cordialidade, do compadrio, do favor, que é tão atuante ainda hoje na vida brasileira, que parece ser uma coisa brasileira. Não. O patrimonialismo português é isso. É isso. E há uma teoria sobre o favor.
a uma teoria sobre o jeito num livro do século XIV, ainda de Dom Manuel, que dá partida para o descobrimento, que se chama Tratado da Virtuosa Benfeitoria. São 10 volumes pequenos em tratado, que você encontra, se quiser, aqui no Gabinete de Português de Leitura. Nesse livro é uma teoria do favor. Por quê? Porque o patrimonialismo português, o reino patrimonialista faz aliança com a burguesia, faz aliança com os letrados e trata o reino como um negócio, diferentemente dos anteriores. As conquistas de terras, as coisas se dão desse espírito de cooptação do burguês, a aristocracia, o reino cooptando o burguês, cooptando o letrado, são várias razões, que aí seria um outro papo. A população pequena de Portugal, a população pequena nas conquistas, precisava de cooptar gente em todos os lugares. O patrimonialismo português é essa mistura de aristocracia com burguesia e de cooptação de quem possa para manter o poder. Pode ver. É essa estrutura que se transplanta no Brasil com um ethos, uma atmosfera de mistura, de hibridismo, uma atmosfera de miscibilidade. Então, o estamento patrimonialista que dirige o país até hoje, o Brasil, desde a fundação, tem contado uma história sobre a nação brasileira. Conta por livros, por obras literárias, por teorias, em que a nação brasileira aparece caracterizada por traços de uma mesma forma social, como se fosse uma mesma forma social. E nessa forma social, tudo parece concorrer para a mestiçagem, tudo parece correr para a hibridização de elementos dispersos, de elementos heterogêneos. É como se fosse uma temporalidade eternizada, que é típica da lógica patrimonial. Você reinterpreta certos traços que estão em documentos, estão em textos, estão em ideias, estão em forma de sensibilidade, com uma ligação ética entre passado e presente. Isso transparece claramente no discurso do Gilberto Freire, por exemplo, do Jorge Amado, como se passado e presente se dessem as mãos para fazer uma nacionalidade híbrida em que tudo se concilia por via da mestiçagem. Ora, então, na variedade dos relatos, a solução do compromisso, a transigência, a cordialidade, o Sérgio Buarque usou o termo cordialidade, constitui um polo de cristalização da identidade nacional. Quer dizer, subjaz a consciência dessa historicidade textos, mas também afetos, pulsões, influências religiosas, coisas não ditas. Quer dizer, portanto, a questão da transigência, o transigir, o conciliar. E de onde é que vem essa transigência? Eu diria, da forma manifesta da mistura, da forma manifesta da miscibilidade, que é a virtude da mistura, a miscibilidade, que está presente no patrimonialismo português. Quer dizer, o patrimonialismo brasileiro é uma obra que eu conheço desse patrimonialismo. Para mim é um livro maior, nesse sentido, acho, do que qualquer um que o Gilberto Freire tenha feito, apesar do grande interesse que o Gilberto Freire tem para mim, é o livro Os Donos do Poder, de Raimundo Fauro. São os maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, e esse livro tinha que ser lido com muito cuidado. Fauro foi realmente uma figura extraordinária, é um pouco falado, eu acho, para a dimensão que Fauro teve, inclusive quando falava de Machado. Então, o patrimonialismo brasileiro é a reinterpretação sociopolítico, cultural, dessa atmosfera de transigência, dessa atmosfera de permeação, que foi transmitido por traços manifestos e traços latentes na dinâmica das gerações dos sujeitos do patrimônio. Quer dizer, o jeitinho, essa propalada convivialidade, essa cordialidade, são formas socialmente sensíveis da reinterpretação que o Brasil fez do patrimonialismo português. Portanto, essas fábulas do homem cordial, da convivialidade, do caráter pacífico do brasileiro, todas essas fábulas desaparecem na menor crispação autoritária de poder. Desaparecem na ditadura, consegue encontrar esse homem pacífico cordial no torturador, no militar. São fábulas. Né? Não são os argentinos que jogaram 3 mil, que jogou muita gente também. Então, as fábulas da consciência não racista
do gentil se refere a representações sensíveis.